Oi, quinto ano. Que saudade de vocês. Tô com saudade até do barulho da escola. Tô com saudade de chamar a atenção de vocês. Senta, menino. Para de conversar, presta atenção. Tô com saudade de tudo. E eu acho que vocês também. Porque a escola é um lugar onde tem muitos encontros, onde acontecem muitas coisas. Mas espero que breve nós estejamos todos bem e que nós possamos nos encontrar na nossa querida escola José Carlos. José Carlos Urra! Pois bem, a nossa terceira aula de História, ela vai falar sobre a sociedade colonial, certo? Mas antes da gente começar a falar sobre a sociedade colonial, vamos rever um pouco da aula passada, né? Nós vimos que o Brasil começou a ser explorado desde cedo, né? Primeiro levaram o nosso pau-brasil, as drogas do sertão, depois o rei de Portugal criou um sistema de capitanias para explorar as riquezas, para defender a terra e para colonizar, quer dizer, povoar todo o território. Mas essas capitanias também não deu certo. E aí o rei de Portugal criou, né, um novo sistema que se chamava Governo Geral. O Governo Geral, com a instalação do Governo Geral aqui no Brasil, né, veio para tomar de conta um governador chamado Tomé de Souza, né, como vimos na aula passada. E esse governador tinha muitas responsabilidades, né, então ele aumentou o número de engenhos, de plantio de cana-de-açúcar, né? Nessa época se fundou várias vilas, vários povoados, nasceu a cidade de Salvador, né? Que hoje fica na Bahia. E a nossa história hoje é o segmento. Com o surgimento dessas pessoas aqui dentro do Brasil, começou a acontecer uma sociedade, a se criar uma nova sociedade. Uma sociedade entre os donos da terra e os escravos. Esse é o assunto de hoje. Pois bem, quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, os índios eram donos da terra, mas devido ao Tratado de Tordesilhas, que eu expliquei para vocês, os portugueses seriam donos da nossa terra, né? E no primeiro momento houve uma parceria entre os índios, né, e os colonizadores. Eles praticavam muito o escambo em troca de trabalho, de conhecimento dos índios, porque eram os donos da terra, então eles conheciam todo o lugar. Mas isso não durou muito tempo, né? Logo, essa parceria se acabou. E aí começou vários atritos, né? Começou vários conflitos, né? Os índios começaram a ser caçados, os índios começaram a ser escravizados, começavam a ser vendidos como mercadoria. E todo mundo queria os índios. Por quê? Porque era uma mão de obra grátis, né? Ninguém pagava pelo trabalho dele, entendeu? E aí, né? Começou a aumentar o plantio de cana-de-açúcar, que na época, né, era a riqueza que dava lucro a Portugal. E o que foi que aconteceu? Né? Eles viram que os índios fugiam, davam muito trabalho para caçar, pois os índios conheciam, né, os interiores, os sertões, eles entravam dentro das matas. E aí eles não tinham como pegá-los. Aí começou a chegar aqui no Brasil, né, os navios negreiros. Eles trouxeram da África vários escravos, né, para começar a trabalhar no plantio da cana-de-açúcar. Os colonizadores não utilizavam só o trabalho de plantio de lavoura. Eles utilizavam os índios e os escravos africanos para a derrubada de árvores, para fazer roças, né, para plantar as lavouras, para servir de transporte de mercadorias. Também eles eram utilizados até para combater os invasores da terra, que naquele tempo existiam muitas invasões, certo? Vocês viram que eles utilizavam o trabalho dessa gente para aumentar o seu poder e para enriquecer a
coroa portuguesa, vocês viram que os negros da terra, como eles chamavam os índios, né, não satisfez o desejo de aumentar a produção. Eles tiveram que buscar novos escravos, né, os africanos que atravessavam, né, todo o oceano para chegar aqui no Brasil e servir como mão de obra, né? Então a nossa sociedade colonial, lá no século XVI, né, ela começou com duas partes: os donos das terras, né, os grandes proprietários que eram os senhores de tudo, que mandavam em tudo, né, e o povo escravizado, que no caso o índio e o africano. Essa pequena aula de hoje, eu deixo para vocês um link embaixo, certo? Nesse link do Ministério da Educação, vocês vão perceber como começou a mistura da nossa terra, a mistura de várias raças, né? Dos europeus, dos índios e dos africanos. Para aumentar a população do Brasil, esse povo se misturou e hoje nós temos a nossa grande nação. Gente, não esqueça, né? Dê um link no canal da escola, certo? Voltem às salas virtuais e façam o exercício, né? Espero que vocês fiquem bem, espero que façam todas as tarefas. Estou gostando, tá o maior número de alunos entrando dentro das salas virtuais. E isso é muito bom, né? Não quero ver ninguém de fora, eu quero que todos entrem, que todos participem, certo? Porque nós não estamos de férias, as aulas estão aí. Um beijo para todos vocês.